Microsoft lança correção para 55 falhas de segurança com 4 Zero Days. Adobe endereça correção para múltiplos serviços e um deles recebeu prioridade 1. A Google corrigiu uma falha que permitia o vazamento do e-mail de contas privadas no YouTube. Hackers militares russos estão utilizando ativadores falsos do Windows para roubar e coletar informações sensíveis. E quais os riscos do DeepSeek, uma das inteligências artificiais que está bombando no mundo de tecnologia? Bem, nós vamos falar disso e muito mais nessa edição do Patch News da Next4Sec. Olá, eu sou Eric Ferreira, sou diretor de operações de segurança da Next4Sec. É um prazer ter você aqui conosco no episódio 2, no mês de janeiro, do Patch News da Next4Sec. Esse mês vamos conversar sobre vários temas, mas eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, nos seguir no LinkedIn e outras redes sociais. E se você desejar, você também pode ouvir esse episódio no Spotify. Bem, para começarmos a conversar, vamos falar da Microsoft. Então, como falamos no começo, no briefing, a Microsoft ela corrigiu 55 falhas de segurança e 4 dessas falhas são os Zero Days. Tá? Mas dessas 4 falhas, apenas 2 estavam sendo amplamente exploradas. Tá? Lembrando que, falando dessas 55 falhas de segurança, nós não estamos falando de uma vulnerabilidade crítica do Microsoft Dynamics for Sales e 10 vulnerabilidades corrigidas no Microsoft Edge. Tá? Então, os números, essas 55 falhas de segurança, são respectivos a serviços como Windows Server, Windows para estações de trabalho, produtos do Office 365 e assim por diante. Tá bom? Falando um pouco dos números gerais, então, foram 19 vulnerabilidades de elevação de privilégio, 2 vulnerabilidades de bypass de funções de segurança, 22 vulnerabilidades de execução de código remoto, 1 vulnerabilidade de vazamento de informações, 9 vulnerabilidades de negação de serviço e 3 vulnerabilidades de spoofing. Tá? E entrando um pouco mais no detalhe agora, principalmente das vulnerabilidades Zero Days, a primeira vulnerabilidade que eu gostaria de abordar aqui é a CVE 2025-21391. Tá? Essa vulnerabilidade recebeu o CVSS de 7.1 e ela é uma vulnerabilidade de elevação de privilégio no serviço de armazenamento do Windows. Tá? Segundo a Microsoft, um invasor ele seria capaz de excluir arquivos direcionados de um sistema. Tá? E aí, conforme a nota da Microsoft no patch, essa vulnerabilidade não permite a divulgação de qualquer informação confidencial, mas ela pode permitir que o invasor exclua dados que podem incluir dados que resultem na indisponibilidade dos serviços do Windows. Tá? Então, possivelmente estamos falando de arquivos do sistema operacional na pasta Windows System 32 e assim por diante. Tá? Além dessas informações, nós não tivemos mais nada divulgado pela Microsoft sobre como ela foi explorada em ataques e quem a divulgou. Tá? Mas nós sabemos que essa é uma das vulnerabilidades que já estavam sendo usadas em ataques. A outra vulnerabilidade que eu gostaria de abordar é a CVE 2025-21418. Tá? Ela recebeu um CVSS de 7.8 e é uma vulnerabilidade de elevação de privilégio no driver de função auxiliar do Windows para o WinSock. Tá? Essa segunda vulnerabilidade ela pode ser, quando explorada, tá? E ela já está sendo explorada, diga-se de passagem, ela permite que os agentes obtenham privilégios de sistema no Windows. Tá? Então os agentes maliciosos podem obter com ela privilégios administrativos no mais alto nível de permissão do sistema operacional. Tá? Também a Microsoft não divulgou como ela foi usada em ataques e ela foi divulgada anonimamente. Tá? Então, normalmente nós temos mais informações quando pesquisadores, engenheiros, laboratórios de segurança encontram essas vulnerabilidades Zero Days e, em geral, eles publicam artigos com provas de conceito e detalhamento sobre como os grupos de atacantes estavam explorando elas. Tá? Como essas vulnerabilidades foram divulgadas de maneira anônima para a Microsoft, nós não temos mais detalhes, tá bom? Falando aqui das outras Zero Days, tá? Então nós temos a CVE 2025-21194, tá? Ela recebeu um CVSS de 7.1, tá? E ela é uma vulnerabilidade de desvio de recurso de segurança do Microsoft Surface, tá?
E a Microsoft afirmou que essa falha é uma vulnerabilidade que está associada ao hypervisor, tá? E ela permite que atacantes contornem as proteções UEFI e comprometam o kernel do sistema, tá? Falando um pouco mais no detalhe, a Microsoft explicou no seu comunicado que essa vulnerabilidade do hypervisor está relacionada a máquinas virtuais em uma máquina anfitriã host que utiliza o UEFI, tá? E em alguns casos, com hardware específico, é possível ignorar as proteções do UEFI, levando ao comprometimento aí da máquina hospedeira via hypervisor, tá? Como é uma vulnerabilidade que afeta a hospedagem de máquinas virtuais, nós sempre recomendamos que os administradores de ambientes que utilizam hypervisor façam a devida correção, tá bom? Falando agora da CVE 2025-21377, tá? Talvez o CVSS mais baixo aí das principais vulnerabilidades do mês, mas ele não deixa de ser importante, tá? É uma vulnerabilidade de falsificação de divulgação de hash NTLM, tá? No mês passado nós falamos sobre vulnerabilidades no NTLM e esse mês voltamos a abordar esse tipo de vulnerabilidade, tá? Então a Microsoft fez a correção dessa falha, que ela expõe os hashes de NTLM, ou hashes de autenticação, de um usuário do Windows. E isso permitiria que o invasor remoto fizesse login como usuário, tá? É interessante que, apesar da Microsoft não ter compartilhado muitos detalhes sobre a falha, essa falha atua como a maioria das vulnerabilidades no NTLM, tá? Então ele faz o roubo do hash associado à credencial, à senha do usuário, e com esse hash ele pode descobrir a senha e fazer login com o usuário, tá? Lembrando que essa é uma vulnerabilidade também de execução de código remoto, tá? Então nós temos aí um risco elevado com mais uma vulnerabilidade associada à autenticação dos usuários em serviços do Windows, tá bom? Muito bem, seguindo em frente, falando agora da Adobe. A Adobe ela corrigiu várias falhas de segurança em diversos produtos, tá? E aí, falando da lista de produtos da Adobe, tá? Então, o Adobe InDesign, o Adobe Commerce, o Adobe Substance 3D Stager, o Adobe InCopy, o Adobe Illustrator, o Substance 3D Design e o Photoshop Elements, tá? Todos eles receberam correções de segurança, totalizando 23 correções de falhas críticas e 19 importantes, tá? E é interessante reforçar que o Adobe Commerce recebeu prioridade 1, tá? Então, lembrando aqui, a gente sempre fala disso quando aborda a Adobe. A Adobe possui 3 graus de prioridade que ela comunica nos seus boletins, tá? Prioridade 1 é a prioridade crítica, onde ela recomenda que a correção seja feita imediatamente, tá? Então, se você utiliza Adobe Commerce no seu ambiente, faça a correção imediatamente, faça todas as atualizações dos serviços do Adobe Commerce, tá? Recebeu prioridade 1. Falando dos outros serviços, foi prioridade 3, onde a Adobe cita que historicamente são vulnerabilidades que não foram exploradas e que os administradores podem fazer as correções de acordo com seu cronograma de atualizações, tá? Mas, no caso do Adobe Commerce, nós reforçamos que deve ser feita a correção o quanto antes, tá? Falando um pouco da Google, tá? A Google corrigiu 2 vulnerabilidades que, quando utilizadas juntas, elas poderiam expor os endereços de e-mail de contas privadas do YouTube, tá? Causando aí uma severa violação de privacidade, tá? Caso você não saiba ou não se deu conta disso, quando você tem uma conta no YouTube, você automaticamente tem um canal no YouTube, tá? Pode ser que você não poste vídeos, não utilize ele como os grandes canais que nós vemos na internet, mas o fato de você ter uma conta no YouTube já cria automaticamente um canal. Você é pesquisável no YouTube, tá? E essas 2 falhas de segurança, elas poderiam ser exploradas para descobrir o seu e-mail, tá? E aí é interessante destacar também que os pesquisadores que descobriram essas 2 falhas, eles perceberam que ao fazer chamadas de APIs apenas clicando no botão de opções do YouTube, era possível obter os IDs das contas que podem ser convertidos em endereços de e-mail, tá? Então foram pesquisadores externos que fizeram a descoberta dessa falha de segurança e eles enviaram a Google, que já fez a correção. A Cisco, ela corrigiu pelo menos
3 vulnerabilidades críticas, 9 altas e 8 médias em múltiplos produtos, tá bom? Falando um pouquinho desses produtos, o Cisco Identity Services, o Secure Email and Web Manager, o Email Gateway, o Security Web Appliance, o Cisco NXOS, Cisco iOS, XR, todos eles receberam patches, tá? O iOS é o sistema operacional do Cisco switches, roteadores, enfim, é o appliance principal para a gestão desses equipamentos, tá? Interessante destacar que essa falha envolvendo o Cisco iOS, o XE e o XR, ele envolve o SNMP, tá? Então, protocolo de monitoramento. E essa falha de segurança permitiria realizar negação de serviço via SNMP, ok? Outro serviço Cisco que foi corrigido foi o Cisco Meeting e o Cisco BroadWorks, tá? Então esses foram os principais produtos da Cisco que foram corrigidos nesse mês. Nós não tivemos outras grandes notícias da Cisco, tá? Seguindo em frente, falando da Fortinet, tá? Então a Fortinet, ela corrigiu 12 vulnerabilidades, tá? Em múltiplos serviços, tá? Vou listar aqui os serviços: o FortiOS, o FortiProxy, FortiPAN, FortiSwitch Manager, FortiADC, AIOps, Analyzer, Deceptor, Manager, Recorder, Sandbox, Tester, Voice, WLC e FortiWeb, tá? Então todos esses serviços receberam correções da Fortinet. Recomendo você, caso tanto aqui na Fortinet quanto em outro vendor que nós falamos, você ficou em dúvida, recorra ao site da fabricante, eles têm páginas dedicadas aos boletins de segurança, tá? Nós já ensinamos em uma edição do Pet News como fazer a pesquisa desses boletins, mas eu recomendo que você faça o acesso, leia sobre essas correções e fique antenado no que está acontecendo no mundo de segurança, tá? Falando de uma das vulnerabilidades aí, não foi a vulnerabilidade mais crítica, né? Tivemos várias vulnerabilidades, mas uma delas no ambiente da Fortinet foi uma falha em servidores OpenSSH, tá? Então, na verdade, é uma falha associada ao serviço SSHD, que é utilizado em produtos Fortinet e em infinitos outros produtos, tá? Você pode lembrar de servidores Linux, mas muitos sistemas operacionais de produtos específicos utilizam acesso SSH para acesso, correções, para gerenciamento e manutenção dos appliances, tá? Então é normal que você tenha um firewall com SSH, você tenha outros produtos, um roteador, um switch com SSH, tá? Um atacante que elaborasse um código para explorar essa vulnerabilidade, ele poderia manipular as informações ali de outros serviços, por exemplo, o serviço de syslog, tá? E aí isso daria condições dele executar códigos remotos como administrador por meio dessa falha de segurança no SSH. Uma outra vulnerabilidade Fortinet é que no mês passado a gente falou de um bypass de autenticação e nesse mês foi corrigida outra falha de bypass de autenticação em produtos da Fortinet, só que dessa vez não é uma zero day, tá? Então ela não está sendo utilizada amplamente, não está sendo utilizada para ataques, mas é uma falha, novamente, de bypass de autenticação em serviços Fortinet, tá? Mas a Fortinet já lançou um comunicado falando que não é uma zero day e sim uma nova falha que ela encontrou. Falando um pouco da Ivent, ela lançou atualizações de segurança para múltiplos serviços, tá? O Connect Secure, o Policy Secure e o Security Access Client, tá? Então todos eles receberam correções de segurança. E foram múltiplas vulnerabilidades, mas eu queria destacar aqui 3 problemas críticos, tá? Ela colocou no boletim de segurança que essas 3 vulnerabilidades elas podem ser exploradas a partir de um local remoto, tá? Apesar do atacante precisar estar autenticado, tá? Então imagine que você tem uma credencial read-only e o atacante ele conseguiu fazer o roubo dessa credencial ou um insider threat, né? Um atacante que seja de dentro com um usuário de menor nível de permissão. E explorando 3 dessas múltiplas vulnerabilidades, tá? As 3 com CVSS acima de 9, tá? CVSS crítico, ele poderia então fazer a elevação de privilégios e fazer a execução de código remoto, tá? Então nós temos uma vulnerabilidade que, apesar de precisar de credenciais, ela tem um risco considerável, porque tanto ameaças internas ou invasores que roubaram credenciais, eles poderiam fazer assim ataques
no iVent, que são serviços utilizados para a proteção do ambiente e que colocam a segurança da organização em primeiro lugar. Então é importante que você faça as correções o quanto antes, tá bom? A Apple, ela lançou uma correção de segurança emergencial, tá, para corrigir uma falha Zero Day, ou seja, que já estava sendo explorada, que foi utilizada em ataques bem elaborados, tá? Segundo a Apple, um atacante ele poderia desativar o modo restrito de USB em um dispositivo bloqueado, tá? O modo restrito, para quem não sabe, é um recurso de segurança que foi implementado já há mais de 7 anos, tá? Que impede que acessórios USB criem uma conexão de dados se o dispositivo estiver bloqueado por mais de 1 hora, tá? Então imagina que você está com o dispositivo bloqueado, espeta um cabo USB, conecta no computador. Se estiver bloqueado há mais de 1 hora, ele não vai estabelecer conexão de dados, apenas de energia, tá? Mas o ataque, por meio dessas Zero Day, permitiria burlar esse sistema de proteção. Inclusive, esse sistema de proteção também está associado a uma outra função que a Apple implementou, chamada reinicialização por inatividade, tá? Então, se um iPhone ele ficar longos períodos inativo, ele será reiniciado para criptografar novamente os dados e dificultar a extração de informações, extração de dados por softwares forense, tá? Essa vulnerabilidade ela foi descoberta por investigadores e pesquisadores externos, tá? E ela foi corrigida no iOS 18.3 e no iPadOS 18.3 e 17.7, tá bom? Então, interessante destacar que todos os sistemas podem ser vulneráveis, seja de código aberto, seja de código fechado. Eles têm vantagens e desvantagens, mas o mais importante é ele estar bem configurado, tá? Então, muitas funções de segurança que estão para nos proteger, se elas não são ativadas ou se elas são desativadas enquanto nós utilizamos esses dispositivos, elas se tornam ineficientes, tá? Então, por isso é importante que, caso você tenha softwares de código aberto ou softwares de código fechado, você os utilize de maneira correta, segura, seguindo as recomendações de segurança e, principalmente, mantendo os sistemas atualizados, tá bom? Aqui no Brasil nós temos uma cultura associada à pirataria, tá? Então a pirataria ela é um problema social que ocorre há muitos anos no Brasil, tá? Desde pirataria na época do disquete, CD-ROM, DVD-ROM, hoje totalmente digital por meio de torrents, enfim, craques e outras coisas. E a pirataria, de certa forma, ela faz parte da cultura brasileira, tá? Mas a pirataria ela traz graves riscos, tá? E nós vamos falar de um desses riscos, tá? Então, hackers militares russos utilizaram desde 2023 ativadores do Windows para roubar informações sensíveis, coletar dados escritos no teclado, né? Um ataque que nós chamamos de keylogger. Enfim, foram utilizados trojans que estavam em ativadores do Windows, tá? Ativadores do Windows que poderiam ativar o Windows 10, o Windows 11, o Windows 7, produtos do Office 365 e muitos outros, tá? Vocês estão vendo aí a imagem do instalador. E muitas vezes as pessoas confiam nesses instaladores cegamente, tá? Mas nesse caso, o grupo de hackers estava utilizando para coletar informações confidenciais de computadores infectados, tá? E aí eles poderiam roubar tudo que estava sendo digitado no teclado, cookies do navegador, histórico do navegador, credenciais salvas, credenciais FTP, SSH, informações do sistema e até capturas de tela, tá? Então, os ativadores de sistemas operacionais são perigosos, de ativadores, qualquer tipo de crack, são perigosos, eles não vão te dar só o software gratuitamente, tá? Você pode ter algo por trás que comprometa a sua privacidade e põe em risco você, sua família, seus dados bancários e muito mais, tá? E você pode pensar, mas os hackers russos, eles estão focados nos ataques na Ucrânia, né?
Isso não é verdade, porque ativadores eles se espalham pelo mundo todo, tá? Então eles não vão ser só utilizados no alvo, né? Obviamente eles têm um alvo destinado, mas você pode fazer o download de ativadores em qualquer site de ativadores piratas pelo mundo, tá? E em geral esses ativadores eles não são locais, né? Eles não são produzidos aqui no Brasil por uma ONG bem intencionada que quer levar o direito livre de uso de softwares para as pessoas, tá? Não, eles são criados por atacantes e eles se espalham em fóruns, em canais do Telegram, inclusive, que os atacantes estavam utilizando para espalhar esses ativadores, e foi descoberto agora, em 2025, eles estão sendo usados desde 2023, tá? Então, tome muito cuidado com o uso de softwares piratas. Nós da Next4Sec não recomendamos, em hipótese nenhuma, tanto para uso pessoal quanto para uso corporativo, tá? Quanto mais para uso corporativo, tá? Nós temos dois grandes principais problemas. Primeiro, que eu já abordei, o risco de haver ameaças e aí backdoors, trojans, como foi o caso desse ataque feito por hackers russos, mas também o risco de conformidade, tá? Então você está fazendo roubo aí de licenciamentos Microsoft. Se for no caso corporativo, a Microsoft ela pode aplicar sanções por meios jurídicos legais, ok? Então fica a dica aqui para ficar o mais longe possível de softwares piratas e também compartilhar essa informação com outras pessoas que talvez não tenham acesso aos riscos que um software pirata ele traz. Bem, nos últimos meses, na verdade nas últimas semanas, o mundo de inteligência artificial e tecnologia sofreu um grande balanço com o lançamento do DeepSeek, né? O DeepSeek veio aí com anúncios inovadores, afetou até a Bolsa de Valores norte-americana, afirmando a possibilidade de usar muito menos recursos computacionais para entregar uma AI generativa de alta qualidade no mesmo nível ou até superior que o ChatGPT, o Gemini da Google e outros que estão no mercado, tá? Mas o quão animado nós podemos ficar com novidades disruptivas assim? Bem, é importante que novidades emergentes sejam devidamente avaliadas antes de serem implementadas e usadas amplamente, inclusive nas empresas, tá? E é isso que aponta uma pesquisa que foi realizada por alguns engenheiros de segurança que identificaram bancos de dados do DeepSeek acessíveis publicamente, tá? Bancos de dados que permitiam controle total sobre os dados ali dentro, incluindo a capacidade de acessar essas informações, tá? A exposição, para vocês terem ideia, incluía mais de 1 milhão de linhas de logs e dados, tá? Incluindo históricos de bate-papo com o DeepSeek, chaves secretas, detalhes de back-end e outras informações altamente sigilosas, tá? Isso foi descoberto por alguns pesquisadores, inclusive no artigo sobre essa pesquisa são mostrados os links com as portas Telnet que podem ser utilizadas para acessar esses bancos de dados, tá? Esse é um vazamento massivo de alto risco que expõe dados de milhares de pessoas, tá? E é óbvio que grandes empresas já estiveram envolvidos em vazamentos no passado, mas esse vazamento demonstra que, apesar de ser empolgante ver uma nova tecnologia, uma tecnologia disruptiva, ela até fez grandes mudanças no mercado financeiro norte-americano, mas devemos tomar cuidado com os riscos de segurança da informação. E talvez esse seja um alerta de que não é o momento de nós utilizarmos o DeepSeek e esperarmos mais pesquisas, mais engenheiros que contestem riscos de segurança ou que afirmem que a ferramenta é segura, né? Mas por enquanto fica claro que a ferramenta ela não é segura, dado esse vazamento gigantesco que ocorreu com o DeepSeek. E para nós fecharmos, tá? Nós estamos falando de inteligência artificial e a tendência no ano de 2025 com o próprio DeepSeek é que a inteligência artificial se torne cada vez mais acessível, não só para pessoas da área de tecnologia, mas também para pessoas que não estão nesse meio, tá? E isso vem acontecendo por inúmeras inovações, tá? Então a gente abordou o DeepSeek que foi disruptivo, né? Utilizando muito menos poderio computacional para a AI generativa, mas
o avanço da inteligência artificial pode ajudar tanto quem está defendendo ambientes, protegendo ambientes. Então nós vemos empresas utilizando inteligência artificial para gerar a proteção de ambientes, mas também para atacantes, tá? Eu gostaria de falar sobre uma notícia, tá? Uma nova ferramenta de inteligência artificial chamada Ghost GPT está sendo utilizada indevidamente por cybercriminosos para criar programas prejudiciais, hackear sistemas, enviar e-mails de phishing, enfim, realizar uma série de ataques, tá? E aí, pesquisadores de segurança da Abnormal Security descobriram que este modelo de AI está sendo vendido no Telegram por $50 por semana, tá? E aí, já foi observado que muitos hackers consideram o Ghost GPT atraente porque ele é rápido, fácil de usar e não armazena as conversas dos usuários, tá? Então, quando nós falamos que a AI está se tornando cada vez mais utilizada e mais acessível, é porque antes talvez você precisasse, mesmo que fosse um script kid, né, um entusiasta de ataques cibernéticos, ele precisava de algum conhecimento em desenvolvimento, conhecimento em Python, enfim, algumas skills para criar malwares que fossem realmente potencialmente maliciosos, e agora nós temos atacantes apenas digitando e conversando com a AI generativa, criando malwares, criando ameaças, tá? Então é muito importante que você esteja atento a essas ameaças, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua organização, tá? E se você precisar de qualquer apoio para manter seu ambiente atualizado, para criar um programa de proteção para a sua organização, um programa voltado para mitigação de riscos e entender como a AI pode te ajudar e auxiliar a sua organização a ser mais segura, conte com a Next4Sec, tá bom? Este foi o segundo episódio do Pet News da Next4Sec do ano de 2025. Muito obrigado por nos ter acompanhado, por ficar atento às principais notícias relacionadas ao mundo de segurança e tecnologia da informação. Se você está inscrito em nossa newsletter, você vai ter acesso ao boletim com todas as informações que foram disponibilizadas aqui, e eu convido você para nós nos encontrarmos na próxima edição do Pet News. Muito obrigado e até a próxima.